E aí, galera, tudo bem com vocês? É nóis, mano, Rubão na área. Vamos aqui dar os nossos pitacos, tá, pessoal, no processo penal. Tranquilo? Vamos lá, então. Emendácio libelli, mutácio libelli. Emendácio libelli, mutácio libelli. Galera, é o seguinte, nós temos lá uma expressão na teoria geral do processo, que diz mais ou menos assim: dai-me os fatos que eu lhe darei o direito. Você se lembra dessa expressão, hein? Dai-me os fatos que eu lhe darei o direito. Por quê? Galera, o réu se defende dos fatos. Se os fatos não forem narrados, eles devem ser narrados. Por quê? Porque o réu se defende dos fatos. Beleza? Muito bem. Então, hoje nós iremos trazer aqui as diretrizes das principais diferenças entre a emendácio libelli e a mutácio libelli. De novo, não se tem a pretensão alguma de esgotar o tema, tá? Mas dar aí a nossa pequena contribuição. Deixa eu minimizar aqui, né? Baixar um pouquinho, para a tela ficar aí ampla para vocês. Vamos lá, então. Olha aí o que diz o artigo 383 do Código de Processo Penal. O juiz, sem modificar o quê? A descrição do fato, ou seja, permanece como está, ele não modifica, tá? Contida na onde? Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público, ofertada pelo Ministério Público, ou na queixa ofertada pelo querelante na ação penal privada. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir definição jurídica diversa, ou seja, os fatos permanecem como estão. O que muda, na verdade, é a definição jurídica, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Rubens, o que isto significa? Galera, é o seguinte, suponhamos que o Ministério Público tenha denunciado o animal pelo crime de furto. Consta na exordial acusatória que o animal cometera o crime de furto. Beleza? E, por via de consequência, requer a condenação nas penas do crime de furto, que está previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Beleza? Muito bem. Durante a instrução, o juiz chega à conclusão que, na verdade, não é o crime de furto, e sim de roubo. Por quê? Porque o crime de roubo tem violência e grave ameaça, e o crime de furto não tem violência ou grave ameaça. Ou seja, na vez que o réu se defende dos fatos, o juiz percebe durante a narrativa, e sem modificar os fatos, ele pode e deve, né, se for o caso, no caso em concreto, condenar nas penas do crime de roubo e não de furto, beleza? Por isso que nós temos aqui, poderá atribuir-lhe a definição jurídica diferente, ainda que tenha de aplicar a pena mais grave. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Digamos que o Ministério Público tenha oferecido a denúncia pelo crime de roubo, e após a instrução criminal, o juiz chega à conclusão que, na verdade, não tem violência ou grave ameaça. O que ele vai fazer? Ele vai condenar as penas do crime de furto e não de roubo. Beleza? Por quê? Porque o réu se defende dos fatos e não daquilo que está descrito na exordial acusatória do Ministério Público. De novo, o réu se defende dos fatos. Lembram do TGP? Dai-me os fatos que eu lhe darei o direito. É simplesmente por causa disso. Tranquilo? Então, o que é a emendácio libelli?
é o poder discricionário do juiz para corrigir o quê? A classificação jurídica apresentada pela acusadora, né, se for o caso, né, o Ministério Público, ou da queixa-crime, no caso das ações penais privadas. Beleza? Ele se defende dos fatos. A história foi contada direitinho, né, não está faltando nada. Então, o que ele faz? Ele vai lá e, dependendo da circunstância, ele pode agravar, né, a pena, conforme já fora ventilado, pela historinha, ele entende que é o crime de roubo e o Ministério Público pediu a condenação no crime de furto. Não importa, ele vai condenar, sim, nas penas do crime de roubo, porque ele chegou à conclusão, depois da instrução criminal, que tem violência ou grave ameaça, beleza? O contrário também é verdadeiro. O Ministério Público oferece a denúncia pelo crime de roubo e, após a instrução, ele chega à conclusão que não tem violência ou grave ameaça, ele pode modificar, né, a definição jurídica, conforme já fora dito aqui, ou seja, diferente, diverso daquilo que consta na exordial acusatória. Tranquilos? Pessoal, agora vejamos, por um outro giro, a mutácio. Isso aqui vem de mutação, ó, tá? A mutácio libelli. Olha o que diz aí o artigo 384 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, né, probatória, ou seja, a instrução criminal, se entender cabível nova definição jurídica do fato, o juiz vai entender o seguinte: meu irmão, essa história não está bem contada. Na verdade, não foi nada disso que aconteceu, tem outra coisa aqui. Então, o que o Ministério Público tem que fazer nesse caso? Aí já é diferente, pessoal. Não é o juiz, tá? Aí o juiz manda quem? O MP, tá? Manda o MP aditar a denúncia. Salvo melhor juízo, pelo meu conhecimento lá do processo civil, esse termo é um sentimento meu, tá? Esse termo aditar está errado. Teoricamente seria emendar. Tá? Por quê? Porque é um ato bilateral. O juiz manda o Ministério Público emendar a inicial. Está escrito aditar, mas eu entendo que seja emendar a inicial. Por quê? Porque é um ato bilateral. Tá? Mas isso é um sentimento meu, uma crítica pessoal, beleza? Então, os fatos não foram narrados. Lembram? Dai-me os fatos que eu lhe darei o direito. Como é que o juiz vai dar o direito se ele não conhece dos fatos? Então, o juiz precisa conhecer dos fatos. A mutatio libelli é exatamente isso. Devolve para o Ministério Público e diz: ei, Ministério Público, vá lá e me conte a história toda, que eu não estou entendendo direito, tá? Então, o que ele deve fazer? Segundo o artigo 384 do Código de Processo Penal, ele vai aditar a denúncia e, no caso, a queixa, se for uma ação penal privada, tá? Em que o querelante vai aditar a queixa-crime. Tranquilo, pessoal? Então, de novo, mutatio libelli, os fatos não foram narrados. Emendatio libelli, os fatos estão perfeitamente descritos, né? A história está bem contadinha. Então, o que o juiz faz na emendatio libelli? Ele não manda voltar, ele segue em frente e ele, ao invés de condenar pelo crime capitulado na exordial acusatória, ele coloca a capitulação correta do crime. Na mutatio, não, ele devolve, manda narrar os fatos. Por quê? Porque não foram narrados. E o réu se defende dos fatos. Tranquilo, pessoal? Meu muito obrigado.